Lucas 3, de 15 a 20. Diz assim: estando o povo na expectativa e pensando todos em seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo. João tratou de explicar a todos: eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos para limpar a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha num fogo que nunca se apaga. E assim como muitas outras exortações, João anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por João por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou a todas as outras ainda esta: mandou prender João. Esse é o texto que nós vamos examinar nessa manhã. Que tal ser confundido com o próprio Cristo? Não com um jogador de futebol, não com um ator ou uma atriz famosa, mas com o próprio Cristo. O que o texto nos traz hoje é justamente esse desafio de nós entendermos e de nós nos avaliarmos e refletirmos para ver se de fato nós parecemos com Cristo, se nós imitamos esse Cristo, ou se nós seremos reconhecidos apenas como aquela palha que será queimada num fogo que nunca se apaga. O texto começa dizendo que a mensagem que João pregava, que trazia, tinha trazido para aquelas pessoas que estavam ouvindo ali, para os seus ouvintes, certa expectativa. Então o povo começou a pensar se na verdade ele mesmo, João, não era o Cristo, o ungido, o Messias prometido. Porque, imagina, irmãos, João não era alguém comum. Nós já falamos um pouquinho sobre isso. João era alguém diferenciado, não apenas por conta das suas vestimentas, né? Pelo de camelo, coisas assim que não estão muito na moda, nem na época e nem agora. Ele comia coisas também que não eram bem comuns, né? Gafanhotos e mel silvestre. Bom, no México eles comem gafanhotos. Vocês sabiam que o nome chama chapolim, né? Na Copa do Mundo, eu me lembro de uma Copa do Mundo em que eu estava lá nos Estados Unidos, não no México, e meus amigos mexicanos nos levaram para a casa deles para a gente assistir o jogo do Brasil com algum outro time, acho que era o México mesmo. E aí eles me ofereceram chapolim, falaram que era igual pipoca. Só que aí quando eu pus a mão para trazer na boca, eu vi o gafanhoto me olhando, né? Ele estava frito, né? E aí eu devolvi e entreguei para ele. Mas parece que lá no México é algo comum, para nós não é. E João parece que tinha uma alimentação assim, um tanto quanto diferente, como a dos mexicanos. Nós vemos também que a mensagem de João era uma mensagem dura. Ele pregava também em regiões bem pouco, digamos assim, favoráveis a pessoas que queiram ouvir uma mensagem. Ele pregava na região desértica. Se os irmãos estão com calor aqui, imagina onde João estava pregando. E mesmo assim, as pessoas o procuravam para ouvir o que ele estava dizendo. Porque elas estavam com uma expectativa também. Elas estavam com uma expectativa de 400 anos. Nesse Natal, talvez você tenha ali algumas crianças ou participou, né, daquele momento em que elas estavam ansiosas para chegar e abrir os presentes que estavam ali perto da árvore de Natal. E você vê a expectativa nos olhinhos delas ali, elas não querem comer nada, não querem fazer nada, só querem abrir os presentes. Agora você exponencia isso, você multiplica isso por muito mais, e você vai entender o que o povo estava passando, porque eles estavam há 400 anos sem receber uma mensagem. Estavam ali curiosos. Haviam rumores de que o Messias já havia nascido, afinal de contas. Há 30 anos eles ouviram falar que o Messias que havia sido prometido havia nascido. E quem é esse Messias? Quem é esse Cristo? E aí João aparece pregando e falando algumas coisas.
Simeão viu a consolação de Israel. A profetisa Ana falou que já poderia partir também, porque viu ali o bebê quando ela estava adorando no templo. Essas pessoas agora ouviram e começaram a ouvir João e a relacionar os dois. Talvez ele seja o Messias prometido. O pastor Alistair Begg disse, as pessoas elas não iam até João para ouvir ele falar alguma coisa. A questão é que as pessoas iam até João porque ele tinha alguma coisa a falar. Ele tinha alguma coisa, e essa coisa era muito importante e ela deveria ser dita. Enfim, as pessoas iam até João para ouvir a sua pregação em consonância com tudo aquilo que havia sido declarado sobre o Messias prometido. E elas passavam então a crer nas suas palavras e começaram a se perguntar se de fato ele mesmo, por ser tão diferente, por falar uma mensagem dura, uma mensagem diferente, não era o próprio Cristo. Então no versículo 16, João ele trata de explicar que não, eu não sou o Messias prometido. E ele deixa claro que há uma distinção muito óbvia entre ele e entre o próprio Cristo, Jesus. De fato, João ele batizava, e ele batizava com água, e como nós vimos na última ocasião, no nosso último encontro, esse batismo era tudo menos algo comum para os judeus. O batismo não era algo comum pelo qual os judeus deveriam passar, mas somente aqueles que não eram judeus, ou seja, os gentios, quando eles quisessem se tornar parte do povo de Deus, deveriam ser batizados, identificados então como pessoas que faziam agora parte do povo de Deus. Logo, a mensagem de arrependimento que João está proclamando, essa mensagem por meio do batismo, era algo completamente contracultural. Os seus compatriotas olhavam para isso e falavam, que mensagem é essa? Como assim? Eu vou ter que me arrepender? Eu sendo fariseu, um escriba, um doutor da lei, um judeu, filho de Abraão, vou ter que me submeter? Isso é vexatório. Eu não sou como os gentios. Eu não vou me batizar. E João estava pregando isso. Você precisa externalizar algo que está acontecendo no seu coração. Então o que João estava fazendo era algo radical para os judeus. Esse batismo de João era um batismo que evidenciava um arrependimento interno. Porque nenhum judeu, na verdade, gostaria de submeter a um batismo e se expor a tal caso. Mas Jesus, João diz, batizaria com o Espírito Santo, não com água. E aí, em contraste à água, ele fala que Jesus batizaria com fogo. Quem quer um batismo com fogo hoje? Ninguém, E muitos caem no erro de imaginar coisas que o texto não está dizendo aqui. O batismo com água era uma manifestação exterior. Na verdade, era um lavar literal, que simbolizava, assim, algo pelo qual aquele que estava sendo batizado estava se submetendo interiormente. Agora, o batismo com fogo, ele vem como um contraste. E esse contraste, ele era carregado de muito significado. A água, ela limpa, e ela, de diversas maneiras, deixa aquele que estava sendo batizado, de uma forma assim, alegórica, limpo. Mas o fogo, ele é ainda mais poderoso, porque quando você submete as impurezas ao fogo, você percebe que as impurezas são queimadas, e não sobra absolutamente nada. O mesmo João, ele, lá em Lucas capítulo 3, versículo 17, diz assim, ele, Jesus, tem a pá em suas mãos para limpar a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha num fogo que nunca se apaga, ou seja, as impurezas serão queimadas. O batismo de Jesus seria também um batismo diferente, porque o batismo seria selado pelo próprio Espírito Santo de Deus. E quanto a isso, nós também precisamos esclarecer mais algumas coisas. Há uma corrente pentecostal que ensina
algo sobre o batismo do Espírito Santo, né? E essas pessoas dizem que se você foi batizado pelo Espírito Santo, por necessidade você vai ter que demonstrar algum tipo de dom, algum dom espiritual. Talvez você vai falar em outras línguas, talvez você vai ter o dom de cura, talvez você vai ter outro dom. Agora, a palavra de Deus não diz absolutamente nada sobre isso. O que a palavra de Deus nos deixa claro é que esse batismo do Espírito Santo é quando nós, na verdade, somos salvos pelo Espírito Santo. Então nós poderíamos dizer que é a mesma coisa ser salvo e ser batizado pelo Espírito Santo de Deus. Agora, o que é lógico é que todos aqueles que são salvos, que têm o Espírito Santo de Deus, têm dons espirituais. Mas que a manifestação desses dons não vem porque houve um batismo especial, que também é diferente da salvação. São coisas completamente alheias à palavra de Deus. Alguns vão reclamar, falar, não, mas em Atos capítulo 2, tem ali um batismo do Espírito Santo, ou seja, o batismo do Espírito Santo desce e línguas como de fogo aparecem sobre essas pessoas. Mas se você ler o contexto todo do capítulo 2 de Atos, você vai perceber que existem pelo menos 13 idiomas diferentes que eram falados ali pelas pessoas que estavam celebrando o Pentecostes. E que cada uma delas entendeu a palavra de Deus sendo pregada no seu próprio idioma. Então são coisas distintas, bom? Mas não vamos entrar aqui no mérito de todos os exemplos, mas só para dizer que não é isso que a palavra de Deus está ensinando. Que você, ao ser salvo, você é batizado com o Espírito Santo, e por ser batizado com o Espírito Santo, ou seja, ser salvo, você sim tem dons espirituais. Bom, João também era alguém que era poderoso. E se você duvida disso, você não deveria duvidar. Como nós veremos mais para frente, quando nós estudaremos Lucas capítulo 7, nós veremos que o próprio Senhor Jesus tinha a dizer sobre João. Ele fala lá assim em Lucas 7, 28. E eu lhes digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. João era alguém diferenciado, João era alguém poderoso, mas Jesus era muito mais poderoso. Jesus era o próprio Cristo. João ele não se coloca numa posição igual a de Jesus, mas ele se coloca numa posição de humildade. Ele diz, na verdade, que ele não era digno nem de desatar as sandálias do próprio Senhor Jesus. Os irmãos têm que ter isso em mente, de que quando as pessoas chegavam na casa das outras, e essas pessoas tinham algum recurso, elas tinham escravos, pessoas que eram destinadas para servir os hóspedes. Então você caminhava numa rua suja, como todas as nossas ruas, mas agora com terra, com poeira, e um escravo te recepcionava, e esse escravo então, ele ia desatar as suas sandálias, e depois ia lavar os seus pés, para que você pudesse entrar na casa e se deitar à mesa, porque eles comiam, não sentado numa mesinha, numa cadeirinha, né? Mas deitados. E geralmente o pé de um ficava próximo da cabeça do outro. Então, era necessário que os pés fossem lavados. E João diz então que não, que ele não era digno nem sequer de desatar as correias das sandálias do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, coloque-se no lugar de João. Diante do Rei dos Reis, João está dizendo assim, eu sou indigno até mesmo de fazer esse ato da maior humildade, de desatar as sandálias de Jesus. Jesus, o Cristo, é o único digno. E logo em seguida, ele descreve, exortando o povo, sobre aquilo que esse Jesus faria. Isso está lá no versículo 17. E aí ele diz assim, ele tem a pá em suas mãos, para limpar a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha num fogo que nunca se apaga. A sua descrição aqui, ela pode soar um tanto quanto estranha para os nossos ouvidos. Afinal de contas,
aquilo que nós entendemos por pá não é necessariamente a mesma coisa que as pessoas da época entendiam por pá, quando elas falavam sobre isso. Quanto mais falar sobre eira, né? Se eu fizer uma entrevista aqui com os irmãos, o que é uma eira? Os irmãos vão ficar um tanto quanto envergonhados. Irmãos, a eira era um local dedicado e destinado à debulha dos cereais. Quando você pega um cereal e você começa a esfregar ou a bater no cereal, ele vai ser debulhado. E ele era usado principalmente com trigo e com a cevada. E era muito comum no mundo antigo esses locais, né? E por isso eles eram citados com certa frequência na palavra de Deus. E lá os feixes, né, aqueles blocos de cereais, eles eram espalhados no chão, e então eles eram pisados ou por pessoas ou por bois. Sabe quando você pega a uva para fazer o vinho, e você tinha então as pessoas que caminhavam sobre as uvas, né? E aí você tem a mesma coisa aqui com esses cereais. Então eles eram batidos para soltar ali o grão da palha. Então, depois disso, esse material, ele era pego por aquela pessoa que trabalhava ali com uma pá. Na verdade, a pá é como se fosse um garfo gigante, tá? Então, sabe desenhos, né, que colocam ali a figura de um anjinho e de um demôniozinho, né? E aí o demôniozinho sempre tem um garfo gigante ali do lado dele. É mais ou menos aquilo, aquele garfo, né, com 3 ou 4 pontas, e esse garfo pegava tudo aquilo, e aí a pessoa jogava para o alto. O vento que estava passando ali na região, tirava então a palha, né, naturalmente, e aquilo que era mais pesado, caía. Então você separava o grão, que era mais pesado, da palha, que era mais leve. Ou seja, você, de certa forma, peneirava o trigo. E isso era algo bem comum naquela época. Por isso, então, o trigo é separado, e ele vai para o celeiro, e a palha é juntada, e ela vai ser queimada com fogo que nunca se apaga. E muitos perguntam se tudo isso que nós temos visto, desde o primeiro capítulo de Lucas até agora, não é algo, como eu acabei de dizer, muito fora da nossa realidade. E também muito repetitivo, porque nós falamos sobre o nascimento de Jesus, nascimento de João, falamos sobre alguns milagres que aconteceram, falamos sobre coisas que são assim bem diferentes, né? Coisas que não são parte da nossa realidade. Pois bem, veja que o versículo 18 tem a nos dizer sobre isso. Olha o que ele diz lá. E assim, com muitas outras exortações, João anunciava o quê? Ele anunciava o evangelho ao povo. Irmãos, o que João estava fazendo ao encerrar essa era do Antigo Testamento era justamente o que Jesus disse sobre si mesmo lá em Lucas capítulo 16, versículo 16. Lá diz assim: a lei e os profetas duraram até quando? Até João. Desde esse tempo, o evangelho do reino de Deus vem sendo anunciado e todos se esforçam para entrar nele. O que João e todos os que vieram antes dele faziam era, na verdade, apontar para Cristo. Era preparar o caminho para o evangelho. Era anunciar as boas novas de Deus, as suas boas notícias. E que boa notícia é essa? A notícia de que Jesus, o Cristo, o Messias, não era alguém que viria, mas alguém que já estava entre eles. O que João estava dizendo é que esse Messias prometido, que toda a Bíblia, que toda a lei, todos os profetas falavam e anunciavam, já havia chegado. Ele está entre nós. A salvação está diante dos nossos olhos. E ele veio para recolher o trigo, e ele veio também para queimar a palha. Por isso a mensagem de João era uma mensagem tão ousada.
era uma mensagem aparentemente radical, porque de fato ela era uma mensagem radical. É por isso que João repreendia a todos literalmente. No versículo 19 e 20 isso fica ainda mais claro. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por João por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou a todas as outras esta: ele mandou prender João. Lá nos versículos 3 até o versículo 14, que nós vemos na última mensagem, João estava repreendendo uma série de pessoas. Todos aqueles que vinham até ele repreendia. Ele repreendeu o povo comum, chão de fábrica, né? Ele repreendeu também e pregou para os escribas. Ele repreendeu os fariseus. Ele repreendeu os publicanos. Ele falou para os soldados. E agora, Herodes, o tetrarca, lembra? Ele era quem governava sobre 1/4 de uma região que foi dividida. Era o governante a quem João estava repreendendo. E João repreendeu por conta de Herodias. Quem que era Herodias? A esposa do irmão de Herodes, o tetrarca. A cunhada dele. O que mais? Ela era sobrinha dele. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava dormindo com ela, com a esposa do seu irmão, que também era a sua própria sobrinha. Ele havia se divorciado e, na verdade, casado com a esposa do seu irmão. Se isso já não bastasse, o texto diz que Herodes cometia várias outras atrocidades além dessa. E a última delas foi qual? Mandar prender João. Por quê? Porque João falava a verdade. Porque ele estava pregando a verdade, anunciando a verdade. E a mensagem de João, ela continua ressoando em nossos ouvidos até os dias de hoje. Por 2000 anos, é essa mesma mensagem. Irmãos, o que João está fazendo nesse texto é nos exortar. Todos nós precisamos de arrependimento para que nós não sejamos queimados também como a palha. Herodes, ele não tinha dúvidas do que ele estava fazendo. Herodes sabia exatamente os pecados que ele estava cometendo. Agora, ele concordava que a mensagem de João era uma mensagem verdadeira. Ele simplesmente não aceitava ser exortado por essa verdade. Ele não queria se submeter ao arrependimento ao qual João clamava. E talvez você não tenha o poder que Herodes tem, mas se você tivesse o mesmo poder dele, você faria a mesma coisa contra aqueles que falam a verdade de Deus contra você. Quando as pessoas te exortam por conta dos seus pecados, se você tivesse o poder de Herodes, você também talvez mandaria prender essas pessoas. Talvez você também faça parte do grupo ao qual João chamou de raça de víboras. Talvez você precise também se arrepender. Você será como a palha que será queimada, ou você será recolhido como trigo? Essa é a pergunta que nós devemos responder. Irmãos, a religião sem arrependimento é apenas legalismo. É apenas viver por regras. Regras e mais regras estabelecidas para que eu possa seguir essas regras e aí então conquistar o céu que eu mereço, a salvação que eu mereço. Isso é legalismo. Vida exemplar são meros frutos. E tudo isso é como a palha que será queimada. Porque você pode dar frutos, mas talvez os frutos não sejam bons. E a palavra de Deus diz, de forma clara, que uma árvore é conhecida pelos seus frutos. Você tem uma árvore plantada, você pega o fruto e fala, não presta, joga fora. Pega a próxima, não presta. Pega o terceiro, não foi um bicho, é a árvore que não presta. E aí nós vivemos e damos frutos. Eu dou muito fruto, mas nenhum digno de arrependimento. Todos frutos que na verdade são
como a palha. Como anunciado por João, o Messias, o Jesus Cristo, ele chegou. E ele não veio apenas para acalentar corações, para massagear o ego ou para levantar a estima de alguém. Ele veio para separar o trigo da palha. Ele veio para recolher os que eram seus, o trigo, e ele veio para lançar a palha no fogo, para lançar aqueles que não se arrependem no fogo. Não enxergue essa mensagem de João, e também a última mensagem do ano, com apenas um chamado ao desespero. E essa é a nossa tendência. Nossa tendência de julgar a mim, e como Herodes estava julgando a João. Mensagem muito dura. Você está chamando todo mundo de raça de víboras. Você está falando essas coisas que são verdades, mas não precisa ser assim. Todos nós precisamos de arrependimento, mas vamos com calma. Não é esse tipo de mensagem que eu quero pregar. Porque a mensagem de João, na verdade, é uma mensagem que nos traz consolo. Preste atenção no que está sendo dito aqui. O que João está dizendo nesse texto é que há de fato esperança em Cristo. Irmãos, o trigo não será queimado. O trigo será recolhido. O fogo que queima a palha é aquele que purifica o batizado pelo Espírito Santo de Deus e o torna puro diante de Deus. Ali com o trigo só terá trigo, não terá palha. Isso deveria nos trazer esperança. Por isso nós não devemos acabar esse ano com um tom de remorso e de dureza no nosso coração, mas acabar esse ano voltando o nosso coração ao clamor pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Que Deus é um Deus misericordioso, que Deus é um Deus que nos purifica, que Deus que purifica é um Deus que nos sela com o seu Santo Espírito, e é um Deus que nos recolhe para si. Isso tudo, irmãos, serve para que nós possamos olhar para a nossa situação. Esse é um momento do ano em que geralmente nós olhamos para o ano que se passou e nós começamos a refletir um pouco sobre tudo aquilo que aconteceu. Por que você não aproveita essa época do ano, esses últimos dias desse ano, para refletir se de fato você tem seguido a Cristo, ou apenas admirado a Cristo, ou apenas admirado alguns líderes que representam a Cristo, ou apenas participado de grupos que talvez um ou outro adore de fato a Cristo. Mas e você? Aproveite esses últimos instantes desse ano para refletir se o seu arrependimento, a sua salvação de fato foi e é uma salvação genuína, ou se você apenas crê no evangelho de aderência. Lembra que nós falamos sobre isso na última mensagem? Muitos de nós acreditamos que basta eu fazer parte, mas não ser de fato verdadeiramente transformado. Reflita se o temor que você tem é um temor de homens, e na verdade não é um temor de Deus. Talvez o seu temor de homens seja muito maior do que o temor que você deveria ter a Deus. E por isso você faz o que faz, ou não faz o que faz, ou o que deveria fazer. Você dificilmente falaria contra o pecado de alguém, temendo mais a homens do que a Deus. Não é verdade? É muito difícil chegar para alguém e falar a verdade, porque eu temo a homens. O que a pessoa vai pensar de mim? Como que vai ficar o meu relacionamento no meu trabalho se eu falar a verdade para aquela pessoa? Eu não estou falando para você apontar o dedo, para ser grosseiro. Eu estou falando para você falar a verdade de Deus em amor. Chamar a pessoa ao arrependimento. Pregar Cristo a ela. Você não ousaria ser encarcerado por falar a verdade a quem precisa. E eu não tenho dúvida disso. Porque hoje em dia, graças a Deus, nós não precisamos passar por isso. Na verdade, nós deveríamos dar graças a Deus por aqueles homens e mulheres que estão sendo presos, por exemplo, lá na Inglaterra, pelo simples fato
de pararem na frente de clínicas de aborto, sem abrir a boca, e orarem a Deus para que haja arrependimento dentro daquelas clínicas. E os policiais chegam para essas pessoas e perguntam para elas assim: você está orando? E elas falam: sim. Não é que ela está com um megafone clamando e falando para todo mundo. Estou falando disso. Estou falando de pessoas paradas, orando a Deus, sem gesticular, sem mexer a boca, no seu coração, no seu íntimo. E essas pessoas estão sendo presas por conta da fé que elas têm em Cristo. Nós precisamos dessa ousadia. Nós precisamos desse evangelho. Nós devemos tomar o exemplo de João Batista. Será que, como ele, nós também poderemos viver de forma que seremos confundidos com o próprio Senhor Jesus Cristo? Todo mundo aqui gostaria de ser confundido com um ator bonitão, com uma atriz linda. Com a Palmeirinha, não sei, né? Não, cozinha bem, né? Mas com o próprio Cristo é algo muito maior. As pessoas olharem para você e, como a canção do Ron Hamilton diz, eu vi Cristo nele, eu vi Cristo naquela pessoa. Você quer que as pessoas te sigam, ou que as pessoas sigam a Cristo? João apontava para Cristo. Eu não sou digno, eu não sou digno. Ele é o Cristo. Irmãos, que esse ano que passou nos sirva para nós sermos moldados ao caráter de Cristo, para que possamos ser desafiados à sua semelhança, que como João, também nós busquemos pregar e viver o Evangelho, que nós possamos imitá-lo nas suas virtudes, tanto a João quanto ao próprio Cristo. Quanto ao seu nome, João não buscou fama. Quanto à verdade, ele jamais negociou a verdade. Ele falava a verdade. Quanto a homens, ninguém estava acima do próprio Cristo. Ele não temia ninguém. E quanto a Cristo, ele não era digno de desatar as suas sandálias. Que assim também nós possamos servir e viver. Nós possamos pregar o Evangelho a todos. Que nós possamos anunciar o Evangelho a todos. Que nós possamos espalhar e anunciar o reino de Cristo. Que nós possamos viver nesse ano que se inicia, servindo a Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias prometido. Vamos orar? Santo Deus, te damos graças, ó Pai, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque a sua misericórdia se renovou mais esta manhã, e pudemos aqui, ó Deus, nos reunir para ouvir a sua palavra, refletir um pouco sobre aquilo que o Senhor fez. Pai, nós pedimos que o Senhor nos dê ousadia, coragem, que o Senhor nos dê sabedoria, para que possamos viver esses últimos dias desse ano para a honra e glória do seu nome, e não só esses dias, mas todo o ano que vem, para que o Senhor seja glorificado, seja anunciado, o seu nome seja espalhado. É isso que nós pedimos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.